Eu quero iniciar esse vídeo com a seguinte pergunta: será que você está desperdiçando quem você poderia ser? Quando eu tinha por volta de 24, 25 anos, mais ou menos, eu lembro que era uma fase bem reflexiva na minha vida. Eu estava pensando muito na minha própria vida, no que eu ainda não tinha conquistado, enfim. E uma das perguntas que eu me fazia, e essa pergunta eu ficava ruminando por muitos dias, muito tempo, era: poxa, e se eu tivesse nascido num outro ambiente? E se meu pai fosse diferente? Se eu tivesse nascido numa outra família? E sendo bem honesto, esse tipo de pensamento é um desperdício, porque não faz sentido a gente se pegar pensando em coisas como essa. Em outra circunstância, quem eu seria? Será que eu seria rico? Será que, enfim. Por que é um desperdício? Porque eu sou a soma da biologia do meu pai com a biologia da minha mãe. Eu fui concebido em um momento específico, numa circunstância específica, entende? E se eu fosse de outra família? Eu não seria, eu não existiria. Esse é o ponto. Então é um desperdício se pegar pensando coisas como essa. É não aceitar a própria realidade. É não aceitar o próximo presente. Eu sou quem eu sou dentro das circunstâncias em que eu existo e fui concebido, entende? Então pensar em qualquer coisa que fuja dessa realidade é um desperdício. Só que depois de refletir sobre isso e chegar a essa conclusão, eu entendi que o melhor caminho não é ficar imaginando quem eu poderia ser, mas olha, quem eu quero ser. Quem eu quero ser. Se eu nascesse em outra família, não importa. A questão é, no meu hoje, no meu agora, com os recursos que eu tenho, quem eu posso ser. Foi aí que eu comecei a mudar a minha forma de enxergar. Deixei de ficar lidando com sentimentos mais depreciativos, mais negativos, porque eu comecei a lidar com uma realidade que existe. Eu não estava tentando fugir para uma outra realidade imaginativa. Eu tinha que encarar uma realidade, mesmo que fosse dura. Então eu comecei a me responsabilizar pela minha história e pela história que eu queria construir. Esse era o caminho que eu tinha que seguir, entende? Eu lembro que tinha uma história em quadrinho, um mangá que eu lia, e era a história de um grande mago, que ele estava já no auge do seu poder, lutando contra um adversário muito forte. Todas as pessoas que ele amava tinham morrido já. E ele também morre no auge da batalha. Só que a alma dele reencarna em quando ele tinha acho que 9 anos de idade, alguma coisa assim, 9 ou era 12 anos de idade. E aí ele tem mais uma chance, uma segunda chance de treinar mais, ser mais forte, treinar todo mundo, proteger a cidade de um futuro que iria chegar. E eu fiquei pensando, poxa, né? Eu pensava também sobre, imagina se fosse comigo, se eu tivesse todo o conhecimento até então, voltasse no passado, isso é perca de tempo, entende? Porque isso não vai acontecer. Não adianta gastar tempo imaginando como que seria o cenário ideal, o melhor cenário do mundo. Isso é só perca de tempo. É só fuga da realidade. Você precisa ser responsável pela sua própria história. Você precisa ser responsável por aquilo que você escolheu, pelas decisões que você tomou. Você precisa levantar as mangas, sabe? Ou arregaçar as mangas, como dizem, e falar: bom, essa é a vida que eu tenho. Como que eu posso ser ainda melhor? Como eu posso ser melhor do que o que eu já estou sendo? Esse tem que ser o seu objetivo. Ser melhor, e aqui é um ponto importante, tá? Quando eu falo sobre ser melhor, eu não estou dizendo só numa questão de performance, só numa questão de produtividade. Por exemplo, atletas de alta performance, eles de fato são melhores do que eles mesmos diariamente. Se eles correm tantos quilômetros, eles querem correr mais. Se eles fazem tantos gols, eles querem fazer ainda mais e ainda melhores. E isso também é ser melhor do que pode ser, é evoluir. Mas não é só sobre esse tipo de melhoria que eu estou querendo dizer. Eu estou falando sobre uma melhoria na moral, uma melhoria nas suas escolhas.
uma melhoria na forma como você lida com os problemas que a vida te oferece. É aí que você se torna melhor, porque quando a vida te traz um problema, e a vida já te trouxe vários problemas, eu tenho certeza. Mas quando ela te traz um novo problema, como que você reage? Como que você lida com esse problema? Ser melhor do que pode ser é agir da melhor forma naquela circunstância. Às vezes alguém faz um mal para você. Talvez uma pessoa faça algum tipo de mal, te deixe ressentido e você queira revidar. Mas para você ser melhor, você tem que agir diferente, não revidando, entende? E não existe necessariamente uma receita para isso. Mas você precisa, de acordo com a circunstância, fazer uma leitura do que seria melhor naquele momento, para que você consiga de fato ser melhor. Muitas pessoas carregam uma sensação de que, poxa, eu acho que eu poderia estar num lugar tão diferente se eu tivesse tido melhores escolhas. Poderia ser melhor do que eu sou se eu não tivesse desistido de algumas coisas. E sim, isso pode ser um fato. Muitas pessoas carregam essa sensação de que desperdiçou muita coisa. E olha, existem circunstâncias que impedem nós de alcançarmos alguns objetivos. Sim, às vezes é a doença, às vezes é uma perda, entende? Mas existe um outro motivo que faz com que as pessoas não alcancem os seus objetivos, que é a preguiça. É rejeitar oportunidades que aparecem, é a indisciplina, a falta de constância. Tudo isso são motivos, todos esses são motivos que contribuem para você não alcançar o seu objetivo. Poxa, mas tô com 30 e poucos anos, ainda dá tempo, entende? Se você tem um objetivo e dentro de um quadro de tempo faz sentido, dá tempo. Dá tempo ainda de você insistir. Então não coloque algum tipo de objeção, entende? Ah, você não precisa querer ser melhor do que todas as pessoas. Você não precisa ser o melhor do mundo. Eu, por exemplo, eu não quero ser o melhor pai do mundo. Eu não quero ser o melhor marido do mundo. Eu não quero ser o melhor psicólogo do mundo. Eu quero ser o melhor marido que eu posso ser. Eu quero ser o melhor pai que eu posso ser. Eu quero ser o melhor psicólogo que eu posso ser, entende? Então, quando as oportunidades aparecem, eu abraço. Quando eu preciso estar presente na vida da minha família, eu sou presente. Quando eu preciso trabalhar mais, eu trabalho mais. Quando eu preciso estudar mais, eu estudo mais. Então, eu não quero ser o melhor do mundo. Se eu for, vai ser uma consequência. Mas o meu objetivo é ser melhor do que eu posso ser. E por quê? Primeiro que ninguém tá me mandando ser isso. E ninguém tá te mandando ser melhor do que você pode ser. Ninguém manda a gente ser isso. Mas talvez faça sentido isso, para que você não seja uma pessoa medíocre, entende? Talvez faça sentido você ser melhor para não viver na mediocridade. Talvez você queira viver na mediocridade. E aí você faz o que você quiser da sua vida. Você pode estragar a sua vida o quanto você quiser, a vida é sua. Mas se você quer ser melhor, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor profissional, um melhor atleta, enfim, se esforce para ser o melhor que você pode ser dentro das suas circunstâncias, entende? Cada um está correndo a própria corrida. E para alguns, essa corrida pode ter começado de uma forma muito injusta, às vezes até atrasado. Corra no seu tempo, corra no seu ritmo. Mas se esforce para aumentar sempre que possível, entende? Dentro da sua circunstância, seja melhor do que você pode ser. Isso é muito importante. No último vídeo que eu gravei, eu disse algo e serve para aqui também. Se diante de oportunidades, de situações difíceis, você se desvia, você se esquiva, você foge disso, você está se treinando para ser pior do que você pode ser. Agora, se você aceita os desafios, mesmo que com dificuldade, você está se treinando para ser melhor do que você pode ser. Então, não desperdice
as oportunidades que você tem, as oportunidades que a vida te dá. Ser melhor do que você pode ser não é virar uma outra pessoa. Não é isso que você tem que procurar, tentar ser uma outra pessoa. Ser melhor do que você pode ser é parar de desperdiçar quem você é. O que é que você tem hoje? O que você construiu? Não olhe para a grama do vizinho, desejando ela. Olhe para o que você tem. Tem grama no lugar onde você mora, na tua casa, né, no teu quintal, melhor dizendo? Se não tem e você quer ter grama, o que que você tem que fazer para que a tua casa tenha grama, o teu quintal tenha grama? Não tem espaço? Então você tem que ter uma outra casa que tenha quintal onde você possa ter grama. Você não precisa de uma competitividade com o teu vizinho, ou com uma inveja, nutrir um ressentimento. Você precisa olhar para onde você quer ir, onde você quer chegar, quem você quer se tornar. É isso que você precisa. Então, olhe para a sua vida, olhe para o que você já conquistou, não olhe com esse olhar de quando eu tinha 24, 25 anos, de nossa, se eu tivesse nascido num outro lugar, se eu tivesse nascido num outro momento da vida. Não, você não existiria. Você nasceu exatamente nas circunstâncias em que você nasceu. E fora dessas circunstâncias, você não existiria. Então você iniciou aqui na vida, no jogo da vida, entende? Nessa corrida. O que você pode fazer para ser melhor dentro das suas circunstâncias? Faça o seu melhor nas circunstâncias que você tem, porque quando as circunstâncias melhorarem, você vai ser ainda melhor. Então, tente não reclamar tanto, tente ser grato pelo que você conquistou até o momento. Use isso como combustível para que você alcance ainda mais, entende? Eu não sei porquê, mas muitas pessoas têm essa dificuldade de olhar para o que conquistou lá atrás, ou melhor, né, o que você conquistou hoje, lá atrás era um sonho, era um desejo. E aí quando você alcança, você se esquece daquele espírito que você tinha de: "Nossa, eu vou conquistar aquilo". Você conquista e: "Nossa, eu não tenho mais. Eu não tenho mais que isso, eu só tenho isso". Não, você conquistou aquilo que você queria. Agora pense em outra coisa para conquistar. Tenha uma nova meta, entende? Tenha um outro objetivo. Ou se o seu objetivo é a longo prazo, siga essa trilha. Não desiste no processo. Leve em consideração todas as circunstâncias. Leve em consideração o que você precisa fazer para alcançar isso. Às vezes você quer algo que vai demorar anos para alcançar. Você criou uma expectativa de conseguir a curto prazo. Por exemplo, conheço eu conheci e conheço pessoas que desistiram da faculdade. E aqui eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer. Isso vai do seu objetivo. Mas algumas pessoas já desistiram da faculdade por quê? Algumas queriam ser médico. Tive pessoas que conheci e queria ser médico. E tinha toda aquela empolgação. Nossa, eu já me vejo num jaleco fazendo uma cirurgia legal, é uma projeção muito boa. E aí a pessoa se inscreve na faculdade, faz o vestibular, enfim. Só que a pessoa ignora o processo. Ela ignora que para ser médico são 5 anos de estudo em medicina, que são mais uns 2 anos de residência, que são plantões, dias não, né, horas sem dormir, às vezes trocar o dia pela noite. São talvez uns 7, 8, 9 anos para que depois você consiga ter um retorno minimamente justo pelo seu trabalho na medicina, mas você vai se desgastar muito. E muitos desistem no processo. Na faculdade, quando vê o quanto de livro vai ter que ler, o quanto de estudo vai ter que fazer, o quanto vai ter que se empenhar, o quanto de noite vai ser mal dormida, muitos desistem. Porque não via necessariamente o objetivo, essa pessoa apenas sonhava, apenas imaginava. E isso inflava o próprio ego. Isso não é um objetivo. Então, tenha um objetivo concreto. E às vezes o seu objetivo vai demorar alguns anos. É um objetivo de médio prazo ou de longo prazo. Se você tem um de curto prazo, tudo bem também. Mas saiba quanto tempo, quanta energia da sua vida você vai ter que dispor para ser melhor do que você pode ser. Para alcançar esse ideal de eu, entende? Se você quer ser um marido melhor, o que você tem que fazer para ser um marido melhor? Uma esposa melhor, o que você tem que fazer?
se você quer ser um cristão ainda melhor, ou seja, né, desenvolver ainda mais a sua fé, o que você tem que fazer para isso? Então, onde você quer chegar? E aí você, respondendo essa pergunta, precisa saber qual caminho tem que percorrer. E vá. Independente da dificuldade, apenas vá. Então, essa reflexão que eu queria compartilhar com você, analise, analise se você está se afastando de quem você poderia ser, e isso vai te trazer arrependimento, ou se você está se esforçando para ser melhor do que você já é. Nos vemos no próximo vídeo.